momento, né, da nossa vida, importante, precioso, porque sabemos como temos caminhado nessa terra, como a terra está vivendo, e a gente precisa despertar, não é? Como falei domingo à noite, acordar, a igreja acordar. A igreja é a família, é o lar, é o casamento, e a gente sabe que nada terminou por aqui. Nesse momento nós estamos hoje como peregrinos, estamos caminhando, mas nessa caminhada nós estamos nos preparando para onde nós estamos indo. Estamos indo para o novo céu, para a nova terra, como família de Deus. E se a gente refletir mais profundamente nessa caminhada que nós estamos peregrinando, devemos entender sim que há em nós uma necessidade de um esforço maior. Por que falamos assim? Porque sabemos quanto somos limitados, quanto somos pequenos, quanto somos fracos. Quando a gente entende tudo isso, a gente vai passar a ter uma atenção maior a Deus, naquilo que Deus prepara, naquilo que Deus fala, para que a gente verdadeiramente deixe acontecer em nós aquilo que já foi profetizado, que é o apóstolo Paulo, na igreja dos Romanos, declarando que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a nossa vitória já foi declarada, já foi determinada, Jesus já fez tudo para a gente vencer. E traz a nós hoje no nosso dia a dia a direção, a lâmpada para os pés, para iluminar o lugar onde nós vamos caminhando, para que a gente não tropece, para que a gente não caia. Eu creio, irmãos, como acredito que vocês, esses últimos dias, escatologicamente, mostra explicitamente toda a situação do que se vive o mundo, o que as Escrituras Sagradas nos mostram, a realidade do que está escrito. Então, traz a nós um despertamento. Não, eu creio na palavra de Deus e confio. Esse creio e confio é trazer a ela para você, para a sua família, para o seu lar, para a sua vida, para que a gente possa estar caminhando seguro até o fim. Quando fala até o fim, você lembra também que é uma escatologia de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, registrado por Mateus no verso 13, que temos que perseverar até o fim, que aquele que persevera até o fim será salvo. E nós não queremos morrer. E não queremos porque Deus não nos criou para a morte. Também nós temos que olhar esses detalhes importantíssimos. Porque aí você enxerga muito mais ainda o amor de Deus por nós e traz a nós um esforço maior. Entendendo esse amor de tudo que Deus faz. Para que a gente não se perca, para que a gente não caia, para que a nossa família não se perca, para que a nossa família também esteja conosco nessa cidade santa da qual Deus já tem preparado para nós. Lembrando, irmãos, que nós temos que tomar essa posição é hoje, é ouvindo e se colocando na posição de Deus. Deus, Ele é fiel, Deus é santo, Deus é puro e Deus é infalível. Deus orienta pelo seu amor para conosco, para que nós verdadeiramente estejamos com Ele. Ele não criou o homem para morrer, Ele criou o homem para viver, mas para viver com Ele. Então veja que toda a misericórdia de Deus pelas nossas vidas é um amor declarado. Porque quantas situações difíceis que pecamos, que erramos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos perdoa, nos renova, nos traz de volta para Ele, nos abraça, nos alegra. Eu creio que todos vocês que estão aqui, começando de mim, temos essa experiência. Dificuldade ou outra que a gente enfrenta, clamamos a Deus, nos arrependemos de algo que contrariamos Deus, e a gente vê de imediato o Espírito Santo lhe levantar, lhe alegrar, lhe renovar, lhe dar novas forças. É o que a gente deve meditar sobre isso. E meditar sobre isso na própria experiência pessoal. Todos nós amamos a Deus, mas cada um tem uma experiência especial com Ele. Pessoal e especial com Ele. E essa experiência nos traz a um crescimento de fé. É difícil a terra? É. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O que nós só precisamos, irmãos queridos,
é atender aquilo que Deus nos ordena, é fazer a vontade de Deus, é cumprir aquilo que Deus determina. Se você vai pagar um preço, se há algo difícil que você entende, mas o que é que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele garante. O que é que Paulo diz respondendo o verso 12, no verso 13, em Filipenses 4? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele diz, sei passar fome, sei passar momentos de escassez, de dificuldades, mas também sei passar os momentos bons, maravilhosos, mas tudo ele diz, naquele que me fortalece. Então, irmãos, nós só temos que cumprir a nossa missão. A missão de ouvir de Deus e fazer se cumprir em nossa vida, direcionar nossa vida, nossa família. Nós trouxemos hoje, pela direção do Espírito Santo, uma família que é um grande exemplo para nós hoje aqui. E primeiramente nós vamos ouvir por ele mesmo, dessa família, como ele vai falando primeiro para Israel, onde Deus é aquele como santo e puro, ele disciplina. Mas ele disciplina a igreja no sentido de restaurar, de abençoar, de renovar, de trazer eles de volta para o caminho santo. Hoje, se a humanidade entendesse isso, e muitos crentes, eles entenderiam que a disciplina de Cristo é para nos trazer a vitória. Se Ele é santo, importa que sejamos. Então é isso que nós, como igreja santa, escolhidos de Deus, devemos aprender. Nós sabemos que nós não somos infalíveis, mas estamos no caminho da perfeição, porque o perfeito está dentro de nós. Somos sujeitos a falhas, nossa família, nosso lar. Mas quando nós vamos ouvindo, nós temos que entrar na direção do aperfeiçoamento, porque é o cuidado de Deus, é o zelo de Deus para conosco. E a igreja de Cristo tem de despertar a isso. Pagar esse preço vale a pena. Se abster de muitas coisas que o mundo tenta trazer a nós, costumes antigos que desagradam a Deus, precisamos jogar fora. Não podemos continuar fazendo, porque Deus tem o melhor para nós. Então, no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Isaías, capítulo 44, do verso 1 ao 8. Amém? Só ouviam a mim. Então encontramos, né? Então vamos ler. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobre nome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou primeiro e eu sou último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-las fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém?
Irmãos, essa palavra do profeta Isaías, na época daquele povo que ele viveu, o povo de Israel, traz motivações, despertamento de fé e direção perfeita dentro das promessas de Deus, para que aquele povo deixasse de adorar os outros deuses. Nesse capítulo 44, prosseguindo para o final, a partir do verso 21, ele vai falar, Deus, nesse cuidado, da promessa de livramento. E no capítulo 45, ele vai falar sobre Ciro, o libertador de Israel. Então, queridos, como tema nesses versos que lemos do profeta Isaías, irmãos queridos, a família de Deus buscando a direção de Deus. Nós somos essa família. Esse Israel, que ele fala logo nesse primeiro verso aqui, a gente poderia dizer assim, irmãos, ouça, agora, pois, ouve, nós famílias, servos meu, ó família, e quem eu escolhi? Nós podemos dizer isso, porque nós somos o Israel de hoje, nós somos os escolhidos de hoje, a quem ele nos escolheu. O nosso lar, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, é de Deus. Mas é o que a gente precisa entender daquilo que Deus tem se preocupado conosco, onde eu acredito, da minha parte, que eu é quem tenho que mais me preocupar comigo mesmo, pelas minhas fraquezas. Eu é quem tenho que mais me preocupar comigo mesmo. Mas nós podemos ver Deus trazendo promessas maravilhosas, um Deus que é infalível, um Deus que não peca, nunca pecou, um Deus de verdade, um Deus que não mente. E Deus tem olhado para a gente, e Deus não deixa de olhar para nós. Ele não nos abandona. Ele nos criou para Ele, não foi para a perdição. Vocês todos que aqui estão, já são muito bem familiarizados com as Escrituras, vê inúmeras promessas de Deus, mesmo que você veja correção, disciplina, mas é para o bem, é para o amor, é para o conserto, para que a gente não se perca, para que a gente não sofra a eternidade. Esse é o zelo, é o cuidado, é o amor de Deus até hoje para conosco. Aqui o profeta fala para aquelas famílias de Israel. No verso 2 ele diz mais assim: assim formou desde o ventre, e que te ajuda, não temas, ó famílias, servo meus, família minha, ó minha família, meu amado, a quem eu escolhi. Teria coisa melhor para a gente ouvir hoje? Para a nossa família? Promessa de Deus, o Criador da família, quem instituiu a família, quem criou o casamento, quem criou a descendência. A promessa de Deus. Refletindo, não temos nós mais que ter um zelo maior em tudo que ouvimos de Deus? Não temos nós ter um cuidado maior em tudo que ouvimos para colocar na prática da caminhada diária? Eu acredito que a gente pensa assim. Agora não pode ficar só no pensamento. A gente tem que pensar e aplicar. Porque essas promessas de Deus nos deixam, vamos se dizer assim, atônitos, de bondade, de amor, que Deus tem por nós. Lembramos da história de Israel. Todos os dias Deus estava fazendo concerto com eles. Veja como o amor de Deus transcende qualquer situação. Eles pecando e Deus perdoando. Eles pecando, Deus perdoando. Então, queridos, sobre esse texto que nós lemos, mesmo Israel, irmãos,
fosse uma boa parte de uma nação desviada de Deus, naqueles tempos de Isaías, mas Deus sempre procurando cuidar, abençoar, proteger, suprir aquilo que eles necessitariam. Irmãos, Isaías profetizou que um dia o Espírito Santo seria derramado sobre uma geração futura. Esse texto diz isso. E quem é essa geração futura? Somos nós, irmãos. Aquilo que ele falou ontem. Nós somos esse Israel, essa família escolhida de Deus. O Jacó de hoje é nós. Ó Jacó, ó Israel, ó famílias. Somos nós. E digo, irmãos, que verdadeiramente Deus protege. Porque hoje, 3 notícias que eu ouvi de chocar o coração. Estratégia satânica do que o diabo tem preparado contra as famílias. O homem que estava há 3 a 4 meses separado. A mulher tinha se mudado para a casa da mãe com sua filha. Ela tinha uma filha de 22 e uma de 2 anos, que provavelmente era dele, não informou a notícia. Ele usou uma estratégia, foi lá e matou a mulher dentro da casa da mãe dela, com ela, com a filha, com todo mundo. Você veja, queridos, como o mundo vive. E nós temos promessas riquíssimas de segurança, de vida, de alegria e paz, independente o que a terra viva. O que cabe a nós é crer e confiar, é vivenciar, receber para si, para cuidar bem da sua casa, do seu lar, da sua família, dos seus descendentes. Querido, mas uma coisa, disse Deus: este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Jeremias 31, 33 e 34. Vou reler para vocês. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu vejo aqui agora Deus fazendo um pacto conosco com essa palavra. Vejo Deus trazendo a bênção sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, por essas promessas. Aqui não se trata de promessas humanas, é Deus, o dono, o Senhor. Lembra que durante todo esse texto ele faz assim: um dirá ao outro, eu sou do Senhor. Nós temos dito isso constantemente, que nós somos do Senhor, que a nossa família é do Senhor, que o nosso lar é do Senhor, que o nosso casamento é do Senhor, que os nossos filhos é do Senhor. Olha aqui o que está escrito no verso 5: um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. Olha o cuidado de Deus despertando a nossa fé, a nossa confiança plena nele. Plena é uma confiança completa. Confiarmos plenamente, completamente em Deus, em todos os sentidos. A toda atenção, o colher daquilo que Deus fala. Porque no colher e na atenção da reverência, Deus abençoa, sabia? Porque Deus vê em você a fé e a confiança. Esse cuidado e esse zelo que você tem pela palavra, que é a palavra da sua vitória, que é a palavra da sua direção perfeita de segurança. Porque digo sim, irmãos, vocês podem concordar, se acharem que devem. Quem tem segurança caminhando aí fora hoje? Só aqueles que estão ligados em Cristo. Mas eu digo isso com toda a tranquilidade que eu sei. Algumas situações, hoje eu estava conversando com o Valmeide de manhã, da gente vendo situações.
Eu disse, olha, para ter segurança só Jesus. Não há segurança aqui na terra. Não há quem confie no homem. Então, queridos, amados irmãos, Isaías, no verso 3 do 44:3, ele diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. O que é sedento? Aquele que está com sede, está seco, está desejoso, algo que ele quer. Derramarei água àquele que tem sede, que quer a palavra, que quer a promessa, que quer a segurança, que quer a vitória. Entendemos assim? E torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito. Olha o que ele diz a quem? A toda a tua posteridade. Todo o seu amanhã, todo o seu futuro, de seus descendentes, de sua família. Eu hoje vou sair daqui flutuando, sem pisar no chão. De alegria de ver uma promessa de um Deus fiel. Porque Deus não mente, isso aqui é para nós. Isso aqui é bênção para nós, para nossa família. É o que Deus trouxe para a gente. E a minha bênção sobre os teus descendentes. O seu amanhã e todos os seus descendentes, a bênção do Senhor. Não sou eu que estou prometendo para ninguém. Eu também estou no meio dessa bênção. Eu também preciso dessa bênção. A minha descendência, a minha posteridade. Então, queridos irmãos, derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e derramarei bênção sobre sua descendência. Ah, meu irmão, é para a gente sair daqui, o povo tudo olhando para a gente e mangar da gente. A gente sai daqui tudo rindo aí no meio da rua. Tudo rindo. Ah, dando gargalhada. De alegria. De uma promessa sincera e fiel. De uma notícia boa. Quando aceitamos, irmãos, o nosso Senhor Jesus, estas profecias acontecem em nossa vida e na vida da nossa família. Aí começamos a ficar felizes, vendo Deus abençoando a gente. Vendo Deus abençoando a gente. Falaremos, irmãos, agora da família de Isaías, como uma família que vivia buscando a direção de Deus, que é o tema dessa mensagem. Famílias de Deus buscando a direção de Deus. Foi essa família de Isaías. Exemplo. E uma coisa tremenda para a gente tirar alguns detalhes. Você sabia que Isaías também era um homem próspero? Era um homem rico. E um homem que ele tinha acesso aos reis. Ele era um aristocrata. Ele se chegava aos reis, ele entrava nos palácios. Era um homem de honra. Porque o que você vê hoje, esses homens que são alto escalão, né, das nações, ele não quer conversa com os pobretões, né? Eles não querem, estão lá no alto, não querem conversa com Deus. Mas Isaías mostra esse exemplo de humildade, de um homem de Deus, de um homem que buscava a direção de Deus com sua família, mesmo em toda a sua condição financeira, mas ele era humilde diante de Deus e sabia que tudo vinha de Deus. Queridos, Isaías era um homem aristocrata, como eu falei. Se comentava naquela redondeza da época de Isaías que ele tinha ligação com a corte de Jerusalém. Ele falava com todos aqueles reis, a sua familiaridade com eles. Ele tinha acesso
a sua desenvoltura diante daqueles que se diziam importantes da corte de Jerusalém. Irmãos amados e queridos, mas Isaías tinha uma coisa, que sabia que devia buscar a direção de Deus. Não eram os homens, não eram situações terrenas, mas sim Deus. Deus é o provedor. Deus é que nos mantém, é que nos supre. E é isso que Isaías com a sua família entendia. Por mais que ele tivesse essa sua condição de vida maravilhosa, mas ele sabia que era Deus. Eu já conheci, irmãos, nessa caminhada minha terrena, pessoas com condições financeiras altíssimas, que desmoronou de chegar até o fundo do poço, porque deixou de andar na direção de Deus. E sabe quem era essa pessoa que eu vi fazer isso? Não vou dizer o nome, só vou dizer que era um pastor. Boas condições financeiras, tinha muitos imóveis, tinha cargos no governo, e desmoronou, porque ele não olhou para o que Isaías viveu como testemunho para ele, buscando a direção de Deus para ele e para a sua família. E isso, queridos, acontece com qualquer um da gente. Se deixarmos de nos direcionarmos e direcionarmos a nossa família em Deus, também sucumbimos. Também vamos descer lá até o fundo do poço. Porque é Deus quem mantém, é Deus quem protege, é Deus quem guarda, é Deus quem supre, é Deus quem socorre. A gente lembra de vários textos que se tornou comum aqui conosco nessa igreja. Que Deus é o nosso refúgio, que Deus é o nosso socorro, não é? E muitas outras situações. Isaías, queridos irmãos amados, na sua desenvoltura com aqueles reis, ele glorificava a Deus. Na realidade, irmãos queridos, o valor do servo do Senhor não dependia da sua filiação, mas do seu caráter. Então nós, quando recebemos Jesus, o nosso caráter precisa ser transformado ao caráter de Cristo, de uma confiança plena, de uma dependência total de Deus, a família na direção de Deus. Irmãos, a família de Deus buscando na direção, acrescenta uma coisa relevante na trajetória e na vida de Isaías e dos seus pais. Vocês lembram quem era o pai de Isaías? Lembram? Amós. Você sabe o que significava o nome de Amós, queridos irmãos? Forte e corajoso. Era o pai de Isaías, Amós. Está lá no primeiro capítulo, né? Amós. Significava forte e corajoso. Queridos, mas veja uma coisa interessante. Se o caráter de Isaías fosse herança do pai, a questão sobre da sua nobreza, não há mais nada do que se possa discutir. Forte e corajoso. Foi o que Isaías foi. A esposa de Isaías, veja a honra de um homem de Deus que tem sua família na direção de Deus. A esposa de Isaías se chamava assim, Hulda. E era uma mulher profetisa, uma mulher ligada a Deus. E Isaías chamava ela de pastora. Minha profetisa, minha pastora. A honra, mesmo que ela não fosse pastora, mas a honra que Isaías dava à sua esposa. Isso tudo, direcionando a família na direção de Deus. Então, queridos irmãos e amados,
Isaías usava essa expressão da sua profetisa, como ele chamou. Foi ele quem profetizou sobre isso. Olha o capítulo 8 de Isaías, verso 3. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe o nome de Maher-Salai-Has-Baz. Maher-Salai-Has-Baz. A pronúncia pode não ser a correta, mas tem esse sentido, como o nome do filho de Isaías, o primeiro. E você vai ver o significado, como é a família direcionada por Deus, que direciona a sua família em Deus. O porquê desse nome tinha um sentido de levar ao rei a se arrepender. Queridos irmãos amados, é isso, queridos, que a gente vai entendendo e aprendendo. Essa esposa de Isaías, queridos irmãos, essa palavra carinhosa que ele levou à sua mulher do profeta, como uso da parte de um pastor que vê a sua esposa como essa sua fiel ajudadora e considera ela como uma pastora. Essa é a direção da família. Eu sei que tem muita gente que chega lá em casa, até pessoas que não têm muita familiaridade com a gente, mas quando encontra com Valneide, chama ela de pastora. É, Valneide? Pastora! A gente ouve lá da rua, ela grita para o Valneide. Então, queridos irmãos e amados, uma esposa fiel, que chama de pastora, mesmo que ela não fosse. O seu nome, queridos irmãos amados, não foi registrado, mas nada diminuía o seu valor, como uma mulher de Deus, como uma mulher de uma família de Deus. Veja da importância do exemplo para nós hoje, uma família que é direcionada a Deus, caminhando com Deus. O quanto a situação ela é diferente. O quanto essas bênçãos que Isaías fala, nesse capítulo 44, para essas famílias de Israel, para nós hoje, a futura geração, que somos nós, essas famílias de hoje. São palavras, irmãos, para que a gente não esqueça mais. São palavras que devem ficar gravadas no nosso coração, para que a gente aplique em nossa casa e nosso lar. Meus amados, meus irmãos, o relato bíblico interessa os dois nomes proféticos, que também deram o nome profético aos filhos, demonstra claramente o nível da vida de subordinação a essa família a Deus. Uma família subordinada a Deus, literalmente. Foi essa família de Isaías. Ele, a mulher e os seus filhos. Queridos irmãos, os próprios filhos de Isaías serviram de anúncio profético. Olha a direção da família em Deus. Os seus próprios filhos serviram de anúncio proféticos. Veja o primeiro filho, que recebeu esse nome estranho, não é? Shir-Jazub, no capítulo 7 do livro de Isaías, verso 3. Então disse o Senhor a Isaías: sai agora tu e teu filho, Shir-Jazub, ao encontro de Acás, ao fim do aqueduto da piscina superior, na estrada do campo do lavandeiro. O nome era hebraico, Shir-Jazub, né? Mais ou menos isso. Traduzido significa: o resto voltará, o reino se converterá. O significado de levar os reis ao arrependimento, a se converter, era o significado do nome do filho de Isaías, o primeiro filho. Isso é família direcionada em Deus. Até o nome dos seus filhos tem direção profética. Veja, queridos,
A nação deveria voltar ao Senhor, a nação deveria se arrepender de seus pecados e passar pela experiência da conversão. Então esse primeiro filho de Isaías, esse nome dele, foi para ser profético para aqueles que eram idólatras, aqueles que serviam a deuses pagãos, como rei, ouviu, até se balançou, mas preferiu, rejeitou a seguir os seus deuses pagãos. Então, queridos irmãos e amados, o profeta levou seu filho ao encontro de Acais, e levou não foi pela vontade dele não, viu? Foi pela ordem de Deus. Ele levou o seu filho lá pela ordem de Deus. O menino seria estimulado a convencer Acais a confiar em Deus. Essa era, queridos irmãos, a missão do filho dele, desse primeiro filho. Como tem o sentido do nome, não é que nós ouvimos? Converter, não é? Levar ele, o reino voltará, o resto se converterá. Então, queridos irmãos, o homem de Deus levou consigo o seu filho, na esperança de que o nome dele pudesse reforçar a mensagem do Senhor, que havia de ser falado para o rei. O que nós queremos enfatizar, irmãos, é justamente o tema dessa mensagem. A família na direção de Deus, a família buscando a direção de Deus. É o que nós precisamos nessa caminhada. Continuar buscando Deus, para que a nossa família também seja convertida, abençoada com a salvação. Então, queridos irmãos e amados, Isaías esperava o arrependimento do rei, mas ele seguiu o paganismo assírio, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho em um ritual pagão. Rejeitou de Deus o convite de se converter para servir ao mundanismo, ao Deus do paganismo, sacrificando o seu filho. O segundo filho de Isaías, ele recebe o nome Maher-Shalal-Hash-Baz. Eita nome, hein? Hebraico. Capítulo 8, verso 3. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu, deu à luz um filho, e o Senhor me lhe disse: põe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz. Veja, queridos irmãos, nome difícil, comprido de se pronunciar, não é? Complicado, mas tem uma mensagem profética também, como foi do primeiro. Muito importante, que significa rápido, despojo, presa segura. Era o significado do nome do segundo filho de Isaías. Rápido, despojo, presa segura. Está no capítulo 8, verso 1. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele um estilo de homem, apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Foi esse nome dado ao segundo filho de Isaías. A direção, a família buscando a direção em Deus. Veja bem, né? Buscando a direção em Deus. A nossa caminhada com a nossa família. Buscando a direção em Deus. Então veja, queridos, o primeiro filho do profeta chama o povo ao arrependimento. Num primeiro momento. No segundo filho, anuncia a esperança do retorno. Não, ainda o primeiro filho, no segundo ponto do nome. Anuncia a esperança do retorno. O outro filho, agora, anuncia a destruição de um adversário. O nosso Deus Yahvé desejava mostrar a Acais que queria abençoar e queria proteger. E que poderia proteger ele. Mas Acais rejeitou. Preferiu viver o mundanismo assírio, oferecendo o seu filho aos deuses pagãos.
não aceitou. Mas veja o sentido da família, buscando em Deus, é levar outras famílias a se converterem, a levar outras pessoas a terem Cristo, a se arrependerem dos seus pecados. Começando pela nossa própria, né? Então nosso Deus Yahvé desejava mostrar a Cais que queria abençoar ele. Precisava que ele somente se arrependesse. Só precisava ele tomar essa posição para que ele pudesse se apartar da idolatria. Era isso que Deus queria com esses dois filhos de Isaías, queridos irmãos. Então, amados irmãos, a família em busca da direção de Deus procura levar a sua família a se reconciliar com Deus, a nossa família a se reconciliar com Deus. Em tudo tem que influenciar, a boa influência. Essa é que é a influência perfeita para que a família seja abençoada completamente. É abençoar completamente a influência do amor verdadeiro e puro, que é Deus, que é a verdade. É isso, queridos irmãos. Um terceiro filho que vocês vão ficar curiosos. Ela só teve 2 filhos, mas tem um terceiro filho. Você veja, irmãos, um exemplo de uma família que buscava a perfeição, que caminhava direcionada em Deus, que se considera um terceiro filho para Isaías e Hulda, a sua mulher. Quem poderia dizer que foi considerado esse terceiro filho de Isaías? Quem seria esse terceiro filho? Se consideraria como filho de uma família que buscava a direção de Deus, uma família que era reverente, obediente, temente a Deus. Quem poderia ser esse filho? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Eles considerariam esse terceiro filho como Jesus de Isaías. Mas como nós podemos entender isso? Pelo caráter, pela vida, pela direção que vivia essa família. Pela direção que vivia essa família, queridos irmãos. Isso é uma conjectura, não é? Que poderia ser possível esse terceiro filho. A criança, que você vê o texto, vai dizer, nós vamos ler, chamava-se de quê? Agora para você tirar a sua conclusão. Chamava-se Emanuel. Emanuel. Olha, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo os dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. É Isaías falando no capítulo 7, verso 14. Então, numa conjectura possível, que seria esse terceiro filho, e traz a nós uma alegria, porque era uma família que direcionava por Deus, buscava essa direção em Deus, que é a nossa família. Hoje nós somos Jacó, hoje nós somos Israel, hoje nós somos a família de Deus, os escolhidos de Deus. Amém, igreja? Mas receba do Senhor. A profecia vem das Escrituras, não é dos homens. É a palavra de Deus. Quando Isaías profetizava ali para aquele povo de Israel, onde nós hoje somos Israel. E a gente deve nos alegrar. Como podemos e precisamos tomar a direção de Isaías, buscando, não é? Deus, a direção de Deus, essa palavra, buscando essa direção de Deus. Então, queridos, pela busca e direção que essa família tomou, a gente pode entender o quanto Deus deseja que sejamos uma família exclusivamente dele. Deus deseja de você, meu irmão, da sua família, da minha família, da nossa família, ser exclusividade dele. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele quer você, ele quer sua família, ele quer seu casamento, ele quer seu filho, ele quer sua casa, para ele exclusivamente. Então essa é a família buscando em direção de Deus.
É a família que precisa buscar na direção de Deus, em direção de Deus. Essa é a nossa caminhada. Então, irmãos queridos, Deus deseja abençoar toda a nossa família, como também outras famílias através da nossa família. O que as famílias precisam é buscar essa direção que tomou a família do profeta. Também a gente tem que entender que temos que tomar posições. A posição que Isaías tomou é a posição que nós devemos, caminhando e buscando em direção de Deus, em Deus, em Deus, em direção de Deus e em Deus. É o que a gente vamos aprendendo com o Senhor, buscar essa direção que essa família tomou de servir a Deus. Então que a gente possa compreender e entender perfeitamente a mensagem que o Senhor nos traz hoje, com o exemplo dessa família, para que a gente aplique em nossa família, em nosso lar. Amém? Vamos orar? Olha, Isaías só contém 66 capítulos. Nós paramos no 44, quer mais alguns? Então a nossa querida e amada profetisa Valneide vai estar orando ao Senhor. Te agradecemos por esse grande exemplo, Senhor, desse homem que declarou todo o seu tempo de vida, obediência e temor ao Senhor. Que assim seja nós, nossa família, como toda a família dele. Assim seja a nossa, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Eis-me aqui, Santo Espírito de Deus, envia-me a mim para a glória de Teu nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Livra-nos, ó Deus vivo de Israel, nessa caminhada terrena. Guarda-nos debaixo das Tuas asas, Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua, Senhor, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, no decorrer de toda essa semana e todo o tempo dessa terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre o vosso casamento, sobre os vossos filhos, sobre os vossos cônjuges, sobre essa igreja, essa família de Deus, o Israel de hoje que aqui está presente, como toda a família, toda a igreja do Senhor que se encontra edificada nos quatro cantos da face desta terra. Nós os abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja e a família viva e santa, vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por essa noite estamos dispensados.